engrandecerá. E Deus engrandecerá meu nome. Espírito Santo de Deus, estamos diante do Senhor e cremos, Pai, que é uma obra que só o Senhor pode fazer. Então flua aqui, Pai, comece em nós. Pai, nos dê da Tua vida, vivifica-nos. Queremos mais de Ti. Oh, precisamos de mais do Senhor. É o momento de você se envolver com Deus, pensar nas coisas do alto. É o momento de você receber o fluir de Deus sobre a tua vida. Oh, Ele te renova. Ele te traz agora o renovo justo. Oh, aquele que busca é o que encontra em Deus. Aquele que busca do Senhor de nada tem falta. Ele te preenche nesta hora. A unção de Deus vem. O óleo do Senhor não vai faltar sobre a tua cabeça. Então vem, Espírito de Deus. Vem, presença santa. Enche esse lugar, Pai. Enche as nossas vidas. Oh, mais e mais, mais e mais. Oh, dê lugar ao Espírito Santo agora. É o Espírito Santo de Deus que está aqui. Oh, abre o coração para Ele agora e se envolva com a presença santa. Oh, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Opere aqui, Pai, sobre nós, sobre o nosso coração. E isso, vai dando glória a Deus. Vai se envolvendo mesmo a presença dEle agora. É o teu momento com Deus. Oh, é a tua comunhão com o Todo-Poderoso. Oh, é a tua vida de dedicação a buscar a Deus, a se envolver com Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Ore canta labate, orianda labaia, labate, orerere canta labaia. Isso, busca Ele de todo o teu coração. Isso, se envolva com Ele, se envolva com Ele. Vai buscando a Deus agora. Ele te enche aqui, Ele te faz transbordar. Oh, e Ele enche a tua casa, Ele enche a tua família, Ele muda a história dos teus familiares. Talvez você está aqui para buscar por um filho. Talvez você veio aqui buscar pelos seus irmãos, pelos seus pais. Creia, creia, creia. Nada é impossível para Deus. Ele alcança agora os seus irmãos, os teus netos, os teus sobrinhos. Há uma visitação de Deus acontecendo. Enquanto adoramos a Ele aqui na casa de oração, ou Ele vai na nossa casa, Ele vai de encontro aos nossos familiares. Por isso não se canse de adorar, não se canse de buscar a Ele. Há um benefício para toda a sua família nessa busca, nesta adoração. A sua casa é beneficiada. Oh, então abre o coração para Ele agora. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Senhor. Eu amo a tua presença, Jesus. Ore canta labate, orianda labaia, labate, orerere canta labaia, labate, oreranda labaia, labate, ori canta labaia. Vem, 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 Jesus. Oh, levante as mãos aos céus e diga isso de toda a tua alma. Bendita, bendita será, bendita será. Aleluia. Bendita será minha casa. Diga isso de coração. Benditos serão. Benditos meus filhos. E Deus engrandecerá o meu nome. Bendita será tua casa. Benditos, bendito. Leva pro pessoal, diga isso, os meus filhos, meus filhos. E Deus engrandecerá o meu nome. Espírito Santo de Deus, eu creio que pela tua palavra, Pai, oh Jesus, o Senhor faz essa obra. Eu creio, Senhor, que pela tua palavra o Senhor nos muda, Pai, de patamar, de ambiente. O Senhor nos leva, Pai, a um nível, ó Deus, mais elevado. Então nos dê a sabedoria do alto, para que com entendimento, Pai, possamos ouvir a tua voz, entender a tua palavra e praticar os teus preceitos. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. E você que crê, diga amém. Vamos aplaudir a esse Jesus maravilhoso, bem forte a Ele. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Com alegria. Boa noite, pastor. Bem de noite ou bem cansado? Bem pronto para ser renovado diante de Deus. Amém, pessoal? Pode sentar no seu lugar. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus.
Mas orar é bom ou não é? Louvar. Quem gosta de louvar aí? Cadê o pessoal que gosta de louvar? Você gosta de louvar? Louvar é bom também. Mas maravilhosa coisa é você ouvir a voz de Deus, irmãos. A voz de Deus, ela pode mudar tudo na nossa vida. Você crê nisso? Hoje eu estava até meditando aqui, né, não é a palavra de hoje, mas eu até comentei com os pastores sobre o Salmo 28, que o salmista Davi ele faz uma declaração ali, ele diz o seguinte, com outras palavras, vou resumir o que ele fala lá, só no verso primeiro. Ele diz assim, ó, se o Senhor se calar, eu vou me encontrar na cova. Olha que coisa séria, irmãos. Olha o quão valor ou quão valiosa é a palavra de Deus para a gente. Porque se nós não temos a palavra de Deus, nada, irmãos, vai nos diferenciar dos mortos. Eu pergunto a você, o morto reage? O morto toma uma atitude? Não pode, não tem como, ele está morto. Então, se a gente não tem a voz de Deus, não vai funcionar. A gente precisa dela. E glória a Deus você veio aqui para recebê-la. Amém, pessoal? Então, vamos à palavra de Deus. Se você puder fazer igual o pastor aqui agora, ó, isso, agora pode fazer barulho, não tem problema não. Aí coloca no silencioso aí, pode dar alô pro motor, pode fazer o barulho que for agora, né? Para depois não te atrapalhar na mensagem. Isso, coloca no silencioso aí e a gente vai entrar na palavra. Hoje eu estou trazendo uma mensagem aqui com a igreja. Já tivemos aqui 3 cultos abençoados, esse é o 4º, que também já está sendo abençoado. Eu estou trazendo a mensagem para a igreja que a gente conhece muito o texto. O texto a gente conhece bem. Com certeza, vou falar assim, ó, você já ouviu uma pregação sobre esse texto. Qual o texto, pastor? É o texto onde o Davi vai para a guerra e quando ele volta para a cidade, ele vê a cidade pegando fogo, não encontra os seus familiares, que foram todos levados cativos. Quem já leu essa passagem na Bíblia? Da terra de Ziclag, né? Então nós vamos ver o texto, mas nós vamos ver o contexto. O porquê que o Davi para nessa cidade? Como o Davi chega nessa cidade? Quem eram os inimigos que, né, assim, vamos lá, levaram os familiares deles cativos? Nós vamos observar esse contexto. Eu quero ler com você o que está escrito em 1 de Samuel, capítulo 30, do verso 1 até o verso 6. Nós vamos fazer a leitura do texto e depois nós vamos entender o contexto. Olha o que diz para a gente, vai aparecendo aqui nos monitores também. Ele diz assim, ó, e sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto o que, pessoal? A fogo, né? Tinham posto fogo. E levaram cativos as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. O verso 3. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas eram levados cativos. Irmão, que cenário, hein? Deus nos livre de que algo do gênero aconteça com a gente. Mas que cenário, irmãos, assim cruel, uma crueldade sem tamanho. Eu imagino uma cidade pegando fogo, eu imagino que se há um familiar de alguém ali, esse alguém já vem até gritando pelo nome desse familiar. Ô Maria, ô João, cadê você, João? E ninguém responde. E não se encontra nenhum corpo, não tem um defunto ali, não matou ninguém. Mas todos foram levados cativos. Que cenário, irmãos. E o texto continua e ele diz aqui, ó, então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e fizeram o quê? E choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Não é para menos, né? Com um cenário desse, irmão, a pessoa não chorar num cenário desse, não sei quando é que ela vai chorar. A pessoa não sentir, irmãos, com um cenário desse, eu não sei o que vai mexer com essa pessoa. E eles choraram, irmãos, e choraram, e choraram, e choraram. Só que tem um momento que tem que enxugar as lágrimas. O versículo 6, olha comigo o versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, leia comigo que agora faz bem parte da nossa mensagem, essa parte final. Davi fez o que, pessoal? Se esforçou no Senhor, seu Deus. Então, nesse momento de grande angústia, já não bastava o que tinha acontecido com a família,
Você observa que agora o Davi está recebendo, irmãos, um tratamento dos seus homens que talvez sequer esperava, né? Porque agora eles se revoltam contra o Davi e querem apedrejar o Davi. Como se o Davi não estivesse no mesmo barco. Porque não levaram também a família do Davi? Ou a família do Davi ficou ali? Não, levaram a família do Davi também. Mas ainda assim, aqueles que caminhavam com o Davi pensam em apedrejá-lo. Isso é muito sério, irmãos. Esse cenário aqui é muito sério. Mas eu gostaria de pontuar algumas questões até chegarmos mais uma vez no versículo 6, aonde tem um entendimento muito bom para a gente aqui da parte de Deus. A Bíblia diz para nós que na ausência do Davi e dos seus homens de guerra, um povo como inimigo se achegou e colocou fogo na cidade. Quero ver quem estava prestando atenção aí. Que povo é esse? E agora? Vamos voltar no versículo 1? Acertaram aí, ó. O versículo 1 ele mostra: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já quem, pessoal? Os amalequitas. Então era esse o povo. Esse era o povo, né, que estava ali, que colocou fogo. Só que esse povo, irmãos, é conhecido de outros episódios. Esses amalequitas, na verdade, foram eles que, quando o povo sai do Egito, eles vão agir de uma crueldade tamanha, irmãos. E vão fazer ali algo que é muito desleal. Depois do povo de Israel estar cansado, depois de sair de caminhar e caminhar, eles vão, irmãos, atacar pelas costas. Olha que coisa. Deus não fica nada satisfeito com isso, alguém atacando o povo dele pelas costas. E Deus, irmãos, diz que esse povo ele não vai mais existir. E Deus então levanta um homem para ser usado para poder acabar com esse povo. Quem foi esse homem? Saul, que falhou na missão. Era para destruir tudo, ele destruiu tudo? Não, poupou aqui um animal, poupou a vida de um rei, enfim. E, irmãos, isso é muito sério, porque o inimigo que a gente poupa hoje, amanhã ele vai atacar de novo. No mundo espiritual, irmãos, a gente não pode, a Bíblia fala em Efésios 4:27, não dês lugar ao diabo. Você não tem que dar oportunidade para aquele inimigo voltar a atacar. Eu até lembrei de um episódio aqui, da época que eu trabalhava com manutenção de balança. Eu lembrei que eu fui uma vez atender um cliente no mercado, e foi eu, outro técnico também, e a gente foi lá no estoque, que era uma balança de chão, aquelas balanças de carga grande, uma balança grande de carga. Quando a gente chegou lá, o funcionário que fez a solicitação do serviço, ele disse que a balança estava só assim com os pontos tracejados e que não estava pesando. Aí quando a gente chegou, a gente já observou que o que tinha acontecido era que o cabo da carga de célula, embaixo tem uma carga de célula na balança, esse cabo ele estava ruído. No meio de um estoque de alimento, o cabo está ruído, o que você acha que era? Rato, né? Aí a gente foi fazer o seguinte, vamos levantar para a gente ver a célula de carga. Quando juntou uns 3, que era uma balança gigante, né? Quando juntou uns 3 para levantar a balança, irmão, voou umas 4 ratazanas assim para o meio dos alimentos e ficou ali não sei quantos ratinhos ali que tinham de repente acabado de nascer, estava tudo miudinho. Aí teve um gerente lá que ele foi e pegou e colocou a água para ferver para jogar nesses ratinhos que estavam lá. Do meio dos alimentos, as ratazanas ficavam gritando, né? Como se estivesse falando assim, não mexe nos meus ratinhos não, hein? Não mexe não. Aí, irmão, depois que ferveu a água, ele foi jogar, teve um funcionário que falou assim, ai, que pena, não faz isso não. Aí ele foi e falou assim, ó, 15 dias já está grande e reproduzindo. Já virou uma ratazana, 15 dias, já está reproduzindo. Ou seja, olha isso que ele vai falar, aqueles ratinhos que estão ali parecem inofensivos. Ele fala assim, não faz isso não. Daqui a 15 dias não era 4 ratazanas não. Já iam ser muito mais, né? Então tinha que acabar com aqueles ratinhos naquele momento. Voltando para o mundo espiritual, tem gente que estava, irmãos, tolerando alguns inimigos que já era para ela ter resolvido ter destruído. Já era para ter entrado numa corrente de oração para acabar com aquilo. Mas às vezes está tolerando. O que acontece? Amanhã esse inimigo se levanta. É só uma parte da mensagem para mostrar quem eram esses amalequitas. Agora vamos falar do Davi. Porque o Davi chega nessa terra, qual é o nome da terra que ele está? Ziclag, né? Uma terra até diferente, com nome diferente. Ele está nessa terra, mas tem um porquê dele estar nessa terra. Qual é o contexto do Davi estar ali naquela terra? O Davi, irmãos, ele está vindo de um período que ele está fugindo do Saul. Não por ser covarde, não por ter medo do Saul. Pelo contrário, né? Ele teve até a oportunidade de matar o Saul, mas o Davi dizia, olha, não
vou ousar tocar no ungido do Senhor. Eu não vou fazer um negócio desse, em hipótese alguma. Aí, irmão, o Davi ele vai fugir da presença do Saul, e é nesse cenário que ele chega nessa terra. Só que tem alguns pontos que eu queria aqui ver com vocês em capítulos anteriores. Como eu disse, nós vamos ver um pouquinho aqui sobre esse contexto. O Davi ele chega a Ziclag, mas com o pensamento de 1 Samuel, capítulo 27. Vamos voltar aí 3 capítulos? 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1. Olha o que diz para a gente aqui, ó. Ele vai dizer exatamente isso, ó. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus. Então, o que o Davi falou no coração dele? Vamos todos repetir aqui essa palavrinha aqui, ó. Porque melhor para mim, não há melhor para mim do que o quê? Escapar. Fala comigo, escapar. Ele colocou isso no coração dele. Eu preciso escapar. Aí ele vai até reforçar isso lá no final do versículo, ó. Para que Saul perca a sua esperança, né, de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. E assim, o que está escrito ali? Escaparei da sua mão. Então Davi coloca no coração dele: essa terra dos filisteus para onde eu vou, para mim vai ser uma terra de escape. Essa terra, irmãos, de Ziclag para o Davi por um período foi uma terra de escape. Ele colocou isso no coração dele. E tanto provinha de Deus que ele coloca isso no coração para tomar essa atitude. E quando chega no versículo 4, olha o que acontece, versículo 4. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais o quê? De buscar. Então deu efeito ou não deu? O que ele queria aconteceu. O Saul parou de perseguir ele. E aí tem o texto que continua e ele fala assim, ó, verso 5. E disse Davi a Aques: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aques naquele dia, qual cidade? A cidade de Ziclag. Pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Olha o 7 agora. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus. Quanto foi o período? 1 ano e 4 meses. Fala comigo, 1 ano e 4 meses na terra do escape. Você observa que ele guardou a data que ele entrou e a data que ele saiu, né? 1 ano e 4 meses naquela terra do escape. O que eu entendo com isso, irmãos? Trazendo para os nossos dias. A terra do escape não é uma terra para a gente habitar para sempre. Entenda que, por exemplo, tem assuntos que, de fato, não é sabedoria a gente querer resolver, muitas das vezes, na hora que alguém está nervoso. Você imagine um familiar, um ente querido, a pessoa chega, e aí, fala aí, o que você quer? Aí você fala assim, não, eu tenho que falar mais alto do que ele, né? Tem que mostrar que eu... Né? Irmão, vai dar o quê? Briga, confusão, não vai dar outra coisa. Então é sabedoria. Você pegar qual rua? A rua do escape. Não, nada não. Deixa para lá. Não é que não é um assunto sério que não tenha que ser resolvido. Mas aquele momento não é o melhor momento. E talvez, irmãos, eu acrescento, tem coisas que não vai ser nem resolvido, olha para cá, pelas nossas mãos. Tem coisas que não vão ser as nossas mãos que vão resolver. Que não vai ser a minha garganta que vai resolver, o meu falar que vai resolver. Tem coisas que tem o tempo certo e Deus vai usar, irmãos, outra pessoa para resolver aquilo. Então Deus ele continua dando para todos nós, assim como deu também para o José. Você lembra do José? Aquela mulher lá, desculpa o termo, mas sem vergonha, né? Queria acusar ele de uma coisa que ele sequer fez. Mas Deus deu para ele o quê? Uma capa de escape, né? A Bíblia diz que ele saiu correndo, falou, vou ficar nada. E a capa dele ficou lá, mas Deus deu para ele aquela capa de escape. Então Deus sempre dá um escape. Diga glória a Deus. Torna a dizer, tem coisas que vai ter uma hora que a gente vai ter que sentar e resolver, conversar, ou até mesmo, né, de alguma maneira, Deus usar outra pessoa para que aquilo se resolva, mas aquela situação não vai poder ficar para sempre. Mas tem um tempo certo. O escape, ele vem. Diga amém? Só que aí entra um outro ponto, irmãos. 1 ano e 4 meses, eu considero tempo suficiente
para tanto os filisteus, aquele rei, né, que abriu as portas para o Davi conhecer um pouco dele, como também o Davi conhecer um pouco dos filisteus, sim ou não? 1 ano e 4 meses é um tempo razoável, né? Eu lembro que o meu período de namoro, noivado, entre namoro e noivado até o casamento, foram 2 anos, né? Durante 1 ano foi namoro, 1 ano de noivado, depois casamos. Conhecemos bastante um do outro o suficiente para darmos esse passo importante na vida, né? Enfim, temos esse passo. Agora, 1 ano e 4 meses deu para conhecer alguma coisa. E o Davi, irmãos, ele estava ali com aquela bênção, aquele lugar que foi cedido a ele, mas o Davi tinha algo no coração que às vezes, e também na mente, que algumas pessoas não têm noção. Tem gente, irmãos, que às vezes ela é ajudada por alguém, mas ela só quer o benefício que vem da pessoa, é ou não é? O Davi não. O Davi, ele vai usufruir daquela terra que lhe foi cedida, mas o Davi também vai se colocar à disposição para quê? Para ajudar esse rei. Teve um momento, irmãos, que esse rei, ele foi sair com a tropa para uma guerra. Você adivinha quem foi que se colocou à disposição para ir junto? O Davi, sim, ele se colocou. Só que aí tem um agravante. A adivinhação não é coisa assim muito de Deus, não, né? Mas, vamos lá. Contra quem você acha que foi essa guerra? Contra o povo de quem? Do Davi, o povo de Israel. E agora, irmãos? Ele se prontifica para lutar, para guerrear, mas agora é uma guerra contra o seu povo. E agora, como é que faz? O que eu vou fazer? A Bíblia vai mostrar no capítulo 29, eu quero ir com outro ponto da mensagem com vocês, que o Davi, ele mesmo assim, por lealdade, ele se coloca à disposição do rei. Não, eu vou com vocês sim, eu tô indo para lá com vocês. Só que chega no capítulo 29, olha o que vai acontecer aqui, ó, capítulo 29, verso 1, vamos lá? Capítulo 29, versículo 1, ele diz assim, ó: E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. O verso 2: E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém, Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Então estava ali o Davi à disposição. O verso 3 ele vai dizer o seguinte, ó: Disseram então os príncipes dos filisteus, eles disseram, né? Que fazes aqui, este hebreu? E disse Aques aos príncipes dos filisteus: não é este o Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos, mais precisamente, né? 1 ano e 4 meses, ele não teve comigo esse período, e coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Com outras palavras, irmãos, ele está falando assim, ó: esse 1 ano e 4 meses, ele nunca foi desleal comigo. Esse 1 ano e 4 meses, ele nunca demonstrou, irmãos, que em algum momento poderia tentar puxar meu tapete, que estava armando alguma coisa. Não, ele sempre foi um homem leal. Mais à frente ele vai falar que o Davi sempre foi um homem reto. E ele está falando isso com os príncipes. Não, vocês ficam tranquilos. O Davi que está aqui, sim, ele é um dos hebreus. Só que fica tranquilo. Ele é gente boa, tá com a gente mesmo, de verdade. Só que eles não vão engolir muito bem essa história, não. Olha o próximo versículo 4. Porém, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele. E disseram-lhe os príncipes dos filisteus: o que eles falaram? Faze voltar a este homem e torne ao seu lugar em que tu o pusestes, e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário. Porque com que aplacaria este ao seu senhor? Porventura, não seria com as cabeças desses homens? Ou seja, eles estavam com medo do quê? Do Davi dar um golpe, né? Na hora da batalha, o Davi lá virar a casaca. Enganei vocês. Olha aqui, ó, tirei a camisa dos filisteus, eu estou com o meu povo. Meu rei Saul, estamos juntos. Esse foi o medo deles, irmãos. Só que o Davi não ia fazer isso. Só que eles ficaram temerosos com essa questão. E eles falaram para o rei: olha, manda o Davi voltar. Pode mandar ele voltar para a terra que você deu para ele lá. Não queremos ele aqui no nosso meio, não. Vamos continuar? O texto diz: não é este aquele Davi, até lembraram disso aqui, ó. Não é este aquele Davi a quem uns ou aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares,
porém Davi as suas dezenas de milhares. Era uma musiquinha que estava em parada de sucesso na época, né? E eles falaram assim, vocês lembram da música que bateu lá, top 1, né? Que era o hit do momento, que falava que o Davi, ele estava ali lutando e guerreando e vencendo, até mais do que o Saul, e agora ele está aqui do nosso lado? Tem caroço nesse angu, hein? Aí continua, versículo 6. Então, Aque chamou a Davi e disse-lhe, vive o Senhor, que tu és o quê? Reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei. Com outras palavras, sabe o que ele está falando aqui? Davi, não me leva a mal não. Olha, se depender de mim, você mora aqui, ó, no meu coração. Davi, não me leva a mal não. Eu não tenho um pingo para falar de você. Porém, não depende só de mim. E olha o que ele vai falar para o Davi aqui, ó. Ele diz, desde o dia em que a mim viestes até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes, não o quê? Não agradas. Olha o 7. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não faças maus aos olhos dos príncipes dos filisteus. Você entendeu o que está acontecendo com o Davi aqui? O Davi, irmãos, em português claro, está sendo rejeitado. Porque ele só está fazendo bem. Ele não, em nenhum momento, teve nada que abonasse a conduta dele. Ele só fazia o bem, ele estava ali, estava bem quisto, bem aceito, estava vivendo a vida dele. E agora, irmãos, ele está sendo rejeitado. As pessoas estão falando para ele, pode voltar. A gente não quer a tua presença, não. Irmãos, e quantas pessoas não já foram rejeitadas na vida? Às vezes, irmãos, rejeitado até pela própria família, coisa séria. Né? Eu já conversei com pessoas que foram rejeitadas por pai e mãe. É uma lacuna, irmãos, é um vazio que se abre. E a pessoa só em Deus que ela consegue, né, se preencher depois e levantar a cabeça e viver a vida. Outros, na verdade, foram rejeitados quando pai e mãe partiu. Era tudo muito bonito. Papai e mamãe partiu, a família parece que esqueceu que aquela pessoa existe. Outros já foram rejeitados não pela família, mas às vezes a pessoa se sente assim até no ambiente de trabalho. O papo está fluindo, a coisa está acontecendo, quando ela chega ela percebe que ela não foi muito bem quista, né? E aí surgem algumas perguntas, tais como o Davi fez. Vamos ver o versículo 8? Olha o que Davi faz aqui, ó. Então Davi disse a Aques, por quê? O que eu fiz? Não são essas perguntas que surgem quando alguém é rejeitado? Mas por que essa pessoa está me tratando assim tão mal se eu só trato ela bem? Por que essa pessoa está me dando desprezo se eu só dou carinho para ela? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de mal? Irmãos, e se a pessoa não vigiar, ela entra até num parafuso, né? Porque ela fica com esse questionamento, eu sempre tratei tão bem, por que está me tratando mal assim? E aí eu trago uma mensagem de Deus para você. Os homens, irmãos, pode ser que em algum momento da nossa vida, os homens possam querer talvez nos rejeitar. Mas a boa notícia é que Deus nunca te rejeita. Não só não te rejeita, como ainda continua no controle sobre todas as coisas. Os príncipes dos filisteus estão falando assim, ó, manda o Davi voltar. E o Davi aparentemente vai voltar, e vai. Mas parece que eles estão no controle, parece ou não controle? Parece ou não parece? Mas não estão coisa nenhuma, irmão. Quem está no controle é Deus. Deus é soberano. É até difícil de falar isso aqui que eu vou falar agora, mas é uma verdade. Ainda, irmão, que Deus tem que usar alguém que te rejeita para que o teu caminho seja o melhor, Ele vai fazer. Lá na frente talvez você vai entender o porquê daquilo. Porque, vamos lá, resumo até aqui. O Davi foi para essa guerra? Não. Ele não voltou? Voltou, não foi para a guerra. E aí você sabe que guerra era essa? A guerra que o Saul ia morrer, irmãos. Você observa? O Davi ele vai fugir de diante do Saul porque ele não queria de forma alguma um embate com Saul. Deus me livre tocar no ungido do Senhor, eu participar da morte dele, Deus me livre. Depois ele se coloca à disposição de uma guerra e aparentemente os príncipes dos filisteus falam assim, você não vai, mas quem não queria que ele fosse? O próprio Deus, irmãos. Você observa que Deus continua no controle de tudo? E o Davi não vai para aquela guerra, ainda que pareça que ele foi desprezado, que as pessoas não iam com ele, mas Deus continuava controlando tudo e continua controlando tudo também na nossa vida, irmãos. Deus, irmãos, Ele sabe o que faz, a hora que faz e como faz. Ele é soberano, diga glória a Deus.
E o Davi não vai. E é nesse cenário de volta, irmãos, que o Davi vai voltar para Ziclag, que ele vai encontrar aquele cenário triste em Ziclag. Porque ele volta daquela guerra que ele não guerreou, e quando ele chega em Ziclag, como é que está a cidade? Pegando fogo, né? Tudo posto fogo em tudo. Aí eu imagino, irmãos, ele vindo assim à distância, junto com todos os homens que com ele iriam para a guerra, e eles dizem, ué, o que é aquilo ali? É fumaça? E corre na direção. E quando vê, irmão, está tudo destruído, como eu disse. Vai talvez gritar o nome dos familiares. Vai gritar o nome dos seus. Cadê? Não tem ninguém aqui. Não tem um corpo, não morreu ninguém, mas cadê eles? Foram levados cativos. E aí a gente chega num ponto, irmãos, que é triste. Porque quando os amalequitas, o inimigo, faz algo como isso, imagine, irmãos, alguém fala assim, olha, pastor, o diabo fez o mal para minha família. O diabo fazer o mal é novidade para alguém? É? Isso aí, irmãos. Mas agora, quando ao contrário, não é o diabo, mas é alguém, irmãos, que você tem grande estima, que caminhava contigo. Porque quando aquilo aconteceu, porque o inimigo fez, os homens que estavam andando lado a lado com Davi se revoltam contra ele. E planejam o quê? Apedrejá-lo. Aí, irmão, o calo aperta. E eu comentei hoje de tarde, imagine você está andando na rua, uma pessoa que nunca te viu, mas nunca te viu, olha dentro dos seus olhos e fala assim, olha, eu não te amo. É até difícil dar uma resposta, né? Eu não te conheço, amigo. Eu não te conheço, né? Em Cristo, a gente que é cristão, mas em Cristo eu te amo, né? Mas eu não te conheço. Não vai ferir, irmãos, vai ferir? Uma pessoa desconhecida falar isso, eu não te amo. Agora, quando é alguém de casa, aí machuca, irmãos. Imagine esses homens que até então caminhavam do lado do Davi, planejando, intentando, falando assim, ó, Davi, agora a gente vai te apedrejar porque isso aconteceu com a nossa família. Como eu disse, se o Davi desse lugar à carne nesse momento, ele poderia dizer assim, ó, mas vocês são idiota, é? Porque aconteceu com a minha família também. Ou a minha família está guardadinha aqui, protegida, só de vocês que foi. A minha também foi. E aí, irmão, eu penso até um pouco além, porque quem era o Davi? O Davi era um guerreiro que matava leão, matava urso, né? Matava leão, matava urso. O Davi era um guerreiro que matava gigante, Golias. O Davi era um homem que você falasse assim para ele, ó, tem que ir lá e tem que matar 1000 inimigos. Ele voltava, porque matou quantos 1000? 2000, né? Matava 2000. Aí eu fico imaginando, irmãos, esse Davi ouvindo isso. A gente vai te apedrejar. Se ele fosse agir na carne, o que ele poderia falar? Então vem. Mas não vem um de cada vez, não. Vem todo mundo junto. Vamos ver o que vocês vão arrumar. Mas o Davi, irmãos, não vai agir na carne. E aqui está a mensagem para a gente. Porque até agora, nós vimos o seguinte, ó. Aquela terra de Ziclag, um momento que o Davi foi uma terra de escape. Aquela terra, irmãos, de Ziclag, chegou um momento que parece que a chave virou e se tornou uma terra de rejeição. Os príncipes falaram, a gente não quer você aqui. Mas agora chega um momento, irmãos, que o Davi ele tinha tudo para agir na carne. Mas ele vai fazer algo que toda pessoa de Deus tem que fazer nos piores cenários da vida. O versículo 6 do capítulo 30, ele vai dizer para a gente o seguinte, né? Capítulo 30, verso 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Agora leia forte comigo essa parte, hein? Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Diga glória a Deus, irmãos. É isso que nós precisamos, irmãos. Você precisa se esforçar em Deus. O cenário está difícil porque tem coisa que foge do nosso controle. Foge ou não foge? Você é onipresente? Nem eu. Nem o Davi. Só Deus que é onipresente. Então, enquanto Davi estava no caminho da guerra, ele não podia estar ali, irmãos, dando assistência para a família dele, cuidando da família dele. Foi nessa hora que o inimigo atuou. Você está aqui hoje na reunião, orando por eles, cuidando deles espiritualmente. Mas a gente não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, irmãos. Então, tem coisa que foge do nosso controle. O que eu posso fazer? Como é que eu resolvo isso? O que eu vou fazer? Às vezes são essas perguntas que vêm. O que eu e você, irmãos, precisamos fazer é ir aos pés de quem resolve.
diante de Deus. E quando eu digo ir diante de Deus, eu não estou aqui excluindo até mesmo, né, aqui a minha função pastoral. Fala assim, ó, não me venha pedir oração não, hein? Não me venha pedir... Não, você pode me pedir oração. Você pode me pedir ajuda em oração. Você pode me pedir um atendimento. Mas com certeza, se o cenário está feio, irmãos, e você não sabe o que fazer, de mim mesmo também não sei. O que eu vou fazer é te dirigir aos pés do Senhor. Te dar uma palavra, orar junto com você, para que você esteja diante do Senhor, para você receber o que dele? A força. Essa palavra, irmãos, esforçar, ela é mal interpretada por muitas pessoas. Porque geralmente a gente fala assim, ah, não, ó, você pode fazer melhor do que isso, hein? Faz o quê? Se esforça, não é assim que a gente fala? Mas na verdade se esforçar, irmãos, antes de colocar força para fora, significa colocar força para dentro. E o que o Davi está fazendo diante de Deus aqui agora? Está se esforçando, está colocando a força de Deus para dentro dele. Você observe, irmãos, e algo que eu prestei atenção nesse texto. Porque o Davi ele vai sair para uma guerra, vai ou não vai? E com quantos ele lutou nessa guerra? Nenhum. Ele não chegou na guerra. Não mandaram ele voltar? Não falaram? Então ele vai para a guerra. Irmãos, eu acredito eu, hein? Eu nunca fui não numa guerra assim não. Mas acredito eu que quem sabe que vai para a guerra, irmãos, se prepara muito aqui. Não tem que se preparar? Psicológico, irmãos, tem que se preparar. A pessoa, irmãos, ela se enche de uma força para ir para aquela guerra. E aí ela descobre que não vai ter guerra. E ela volta. Eu até dei um exemplo que ontem foi feriado, né? Aí você imagina a pessoa, irmãos, que ontem deu o horário do despertador do celular, aí ela foi, acordou, tomou banho, se arrumou para ir para o trabalho. Quando ela chegou na porta do trabalho, ela viu, está tudo fechado. Ela falou assim, ué, hoje é folga, hoje é feriado, né? Que é o caso de alguns, né? Hoje é feriado, não tem trabalho não. Só que a pessoa, irmãos, ela acordou, irmãos, com toda a disposição para ir trabalhar. Porque é assim que a gente acorda todo dia, né, pessoal? Deveria, né? Aí a pessoa acordou com toda a disposição para ir trabalhar. Ela chega na porta do emprego, não tem expediente. Aí ela fala assim, já sei. Já vou aproveitar que eu já estou com essa disposição toda. Vou voltar para casa, vou fazer um faxinão, vou arrumar isso, vou arrumar aquilo, né? Porque ela está cheia de força para aquilo, né? Ela acordou, ela foi com a intenção, não teve trabalho, então vou trabalhar dentro da minha casa, vou aproveitar para resolver isso ou aquilo que dê para resolver no feriado. Vou fazer isso. A pessoa vai usar a força dela. Só que o Davi entendeu algo, irmãos, que eu e você precisamos entender. Cada guerra, cada força. Cada guerra é uma força que a gente precisa, irmãos. Não tem esse negócio de que eu não usei a força lá, que agora eu já estou pronto para guerrear uma nova guerra. Não tem esse negócio. No mundo espiritual isso não existe. Toda guerra a gente tem que chegar diante de Deus e receber a força certa para aquela guerra. Não era uma guerra, irmãos, que agora ele iria simplesmente para chegar lá e matar inimigo e pronto. Ele estava indo para uma guerra, irmãos, que vai até falar para a gente mais à frente, chamada libertação. E aí a coisa é diferente. Por exemplo, Deus pode te dar muita força para você trabalhar e conquistar. Diga glória a Deus. Mas não é essa mesma força que você vai usar para poder ganhar o seu familiar para Jesus. São forças diferentes. Tudo vem de Deus. Amém, pessoal? Mas são forças diferentes. Não é na força do braço. Não é no cascudo, né? Nossa, se converte. Não é. Não é nessa, né? Alguém falou, podia, né? Não é nessa força. Então a gente constantemente, irmãos, para cada guerra, a gente tem que chegar diante de Deus. A gente precisa saber, Deus, o que o Senhor quer de mim para essa guerra? Até o pastor Luan lembrou, comentou, né? Sobre o Josué na terra de Ai. Que era uma terra, o nome já era desse tamanhozinho, né? Tinham acabado de vencer em Jericó, fizeram tudo que Deus falou, rodearam a cidade tantas vezes, né? Ali a cada dia uma volta, no último dia 7 voltas, deram lá, as muralhas foram ao chão, entraram, conquistaram, tão felizes. Aí nem consulta a Deus, vão para a próxima batalha, que é uma terra bem menor, e quebra a cara lá. Então isso que o Davi fez, é o que nós precisamos fazer, irmãos. A boa notícia, Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele quer te esforçar. Ele quer te dar da força dele, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele quer te esforçar. Você tem que ter a força de Deus. Para quê, pastor? Para agora, cheio da força de Deus. Essa força de Deus, olha como é que ela é especial, irmãos. Quando eles chegam na cidade, o inimigo estava lá ainda? Já tinha ido embora o inimigo, não tinha? Então o inimigo está na frente, está com vantagem.
Então, qual é a lógica natural da coisa? O Davi vai andar um dia, o inimigo também vai andar um dia. Nunca vai alcançar. Essa é a lógica natural. Mas com a força de Deus, irmãos, a gente alcança o inimigo. A gente destrói, irmãos, vence o inimigo. A gente coloca o inimigo debaixo dos nossos pés, porque na força de Deus, irmãos, a gente vai muito além do que é da nossa força. Ame os seus filhos como mãe. Mas libertação não é o suficiente a força de mãe. Você tem que ter uma força que vem de Deus. Ame o seu marido, ame os seus pais, seus irmãos, ame a sua família. Mas não é o suficiente, irmãos, para libertação. Porque vai chegar um momento que a pessoa vai esbarrar num cansaço. Ela vai esbarrar numa decepção. Ela vai ver, irmão, algo acontecendo que ela vai chorar. E muitas das vezes, igual o Davi, até não tem mais força para chorar. Mas ela precisa da força de Deus para continuar. Eu contei hoje aqui, de manhã e de tarde, sobre a tia Luzia. Tia Luzia é uma tia de 2º grau que eu tenho e é tia do meu pai. É uma senhorinha que hoje ela deve estar com quase os 85. Mas de vez em quando ela posta uns vídeos na internet dançando uns corinhos, né? Ela gosta, dançante ela. Aí, a tia Luzia, isso aqui é um testemunho que eu ouvi, tá, pessoal? Isso aqui, quando eu nasci, a obra já estava feita. Aí, a tia Luzia, ela passou por um momento difícil. Qual foi, pastor? O marido dela partiu. E o marido dela era pastor também, pregador. Quando o marido partiu, os filhos se desviaram. Um foi para a bebida, outro foi para a droga. Um chegou aí até, irmãos, para o crime. Olha que coisa séria. Aí você imagina, irmão, se uma pessoa como essa não vai se fortalecer, não vai se esforçar em Deus. Até morre de desgosto, irmão. Puxa vida, para isso que eu criei filho? Para chegar agora, cada um ir para um lado, se desviar. Mas ela constantemente estava pedindo a força de Deus, orando pelos filhos. Resumo, começou a estourar igual pipoca, irmãos. Volta um para Jesus. Volta o outro para Jesus. Volta o outro para Jesus. E hoje, todos os filhos dela estão na presença de Deus. Como eu disse, eu nasci, já estava isso diante dos olhos, né? Isso foi antes de eu nascer. Tanto que muitos desses primos de 2º grau, então são assim bem mais velhos do que eu, né? Tem uns que são mais velhos que meu pai, enfim, são da idade do meu pai. Então, alguns desses primos, vou citar alguns aqui, ó. Primo Mateus, primo Moisés, primo Miqueias, primo Flávio. Esses primos, tudo pregadores hoje também, da palavra de Deus, né? Outro dia eu vi na internet também esse primo Miqueias, que é um pregador hoje também, o filho dele, Miqueias Júnior, pregando também. Né? Então, olha que alegria, irmãos, e não só alegria, como resultado de alguém que se esforçou em Deus. Às vezes a gente está tentando a nossa força, irmão. A nossa força tem limite. Você observa que o Davi, junto com os homens, choraram, até que não tinha o quê? Não tinha nem mais força para chorar, irmãos. Mas o Davi se esforçou no Senhor. E depois que ele se esforçou no Senhor, pastor, olha o versículo 7, o que ele vai fazer, que a gente tem que fazer também. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. O éfode era uma estola sacerdotal, né? Como se fosse uma roupa para chegar diante de Deus. E ele vai dizer aqui, ó, então, o que o Davi fez? Consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Diga glória a Deus, irmão. Você observou o que eu observei aqui? Ó? Irmãos, a resposta de Deus para o Davi é metade de um versículo. Deus foi direto ao ponto. Metade de um versículo, irmãos, a resposta de Deus para o Davi. É como num culto. Aqui, irmão, a pregação está acontecendo para todos, mas às vezes é um versículo aí que te salta no coração e já é a resposta de Deus para aquilo que você precisar. O Davi pega aquela resposta, irmão, ele vai. Ele vai perseguir os inimigos. Não vai parar até alcançar, irmãos. Não vai desistir. Alcança. E essa palavra aqui faz todo sentido, ó. E tudo libertarás. Fala comigo, nem um filho. Diga, nem um irmão. Eu sei que tem seu paizinho aqui ainda. Diga, nem meu pai, nem minha mãe. Ninguém vai ficar na mão do inimigo. Ninguém vai ficar sobre posse do inimigo. Hoje, irmãos, a gente pode se esforçar em Deus. E a gente pode sair daqui hoje com a certeza de que Deus nos dá a condição de alcançarmos o inimigo,
tirarmos a nossa família da mão do inimigo e vermos a nossa família sendo uma bênção. Diga glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus, Ele é digno. Aleluia!